A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Vamos agora abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos trazer essa mensagem em Hebreus 2, terminando o capítulo 2. Aí só vamos voltar em Hebreus no final do mês. Então, vamos ficar um tempo com o Dia dos Pais, aniversário da igreja, programações especiais, e depois nós vamos só voltar. Então, vai dar uma lacunazinha na nossa sequência. Mas vamos finalizar pelo menos o capítulo 2, versículos 14 a versículo 18. Agora podemos nos colocar em pé. Vamos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Hebreus 2, de 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar, bondoso Deus. Vamos agora abrir a Tua palavra. Estudar esses versos preciosos desse livro maravilhoso, o livro de Hebreus. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos a entender e, acima de tudo, aplicar em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos começar também com o tema de um corinho. E eu estava falando com o William, que é um rapaz que aceitou a Cristo comigo já há alguns anos, lá no SESI. E toda vez que eu vou lá, tenho a oportunidade de falar um pouquinho com ele. Talvez ele está até assistindo o nosso vídeo e pode ser positivo para ele. Gostaríamos muito que ele viesse participar conosco em pessoa. Mas ele está assistindo pelo YouTube as mensagens. E aí ele disse: eu não sabia que você tocava violão. Bom, não toco, mas eu comecei falando sobre a música que quando eu pego no violão eu toco, que é Nas Estrelas. Mas tem uma outra música que eu gosto muito, que lembra sempre a batalha, a luta que nós temos contra o inimigo, que é a vitória para mim. A vitória para mim. Olhei ali para ver se a vitória está ali. Pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Onde está a vitória hoje? Ela foi para o cultinho ajudar. Eu ia pedir licença, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Na segunda-feira, a Vitória e a mãe vieram no meu escritório para conversar. E a mãe contou sobre quando a Vitória nasceu. Quando ela nasceu, ela foi totalmente desenganada pelo médico. Parece muito a história do Antônio também. O médico disse que não vai ter jeito de viver. O nome que eles tinham escolhido para ela era Alice. Não chama ela de Alice não, viu? Mas esse era o nome que tinham escolhido para ela.
Mas os pais resolveram mudar para o nome Vitória. Já estavam achando que ia ter que fazer óbito, que não ia ter esperança alguma. Mas o fato é que Deus deu a vitória e deu para aquela família a vitória. Amém? Então quando você vê a vitória, fala, a vitória. Mas todos nós sabemos que nós aqui somos um milagre da vida. Lembra daquela música da Aline, né? Sou um milagre da vida. Cada um aqui, não é só a vitória que é o milagre da vida. Todos nós somos. A vitória para mim, a vitória para mim. Pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. E o corinho continua, vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. O fato é que nós sabemos que vamos vencer. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou citar só alguns versos conhecidos. Depois olhar o texto de Apocalipse 12, na introdução. A maioria de nós conhecemos 1 João 5,4, que diz, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. A maioria também conhece Romanos 8, 37, que diz, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que está em nós. O texto que eu coloquei na página inicial, talvez você podia voltar, só para aquele começo de tudo. É o texto que culmina o primeiro, na abertura, acho que nem colocamos. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Volta mais um. Mas, vamos dizer juntos? Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos de novo? Mas, graças a Deus dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A vitória para mim. Vamos dizer isso junto também? A vitória para mim. De novo, a vitória para mim. O livro de Hebreus trata também desta vitória. A vitória que nós temos em Cristo. A nova aliança que é melhor do que a velha aliança. O livro de Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo, só recordando, sobre anjos. Os 2 capítulos tratam desta superioridade. Quando nós entrarmos no final do mês de agosto, no capítulo 3, nós vamos ver a superioridade de Cristo sobre Moisés. E assim nós vamos observar a superioridade de Cristo nas alianças, a superioridade de Cristo sobre Josué, a superioridade de Cristo em relação aos sacrifícios. E Cristo é superior a tudo. A vitória para mim. Diz que num parque havia uma árvore frondosa que estava morrendo, sufocada por uma trepadeira que envolvia essa árvore inteira. A trepadeira tinha tomado conta de todo o tronco. O jardineiro então pegou um facão e cortou fora a fora, deu um círculo inteiro no tronco, nesta trepadeira. Todos sabem que deve ter acontecido. Depois de um tempo foi secando a trepadeira, secando, secando, e acabou dando vida para aquela árvore. Foi sábio aquilo que o jardineiro fez, para salvar aquela árvore frondosa. Cristo fez isso por nós. Cristo morreu por nós, para nos salvar. Foi necessário Cristo vir para morrer, para destruir a morte. O salário do pecado é a morte, nós sabemos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi necessário Cristo vir para nos dar vida. O fato é que o crente sempre é conduzido em triunfo. Tem vezes que nós não parecemos como muito vencedores, não. Parece que nós andamos meio derrotados. Mas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Domingo passado nós falamos sobre Jesus sendo o nosso Salvador.
E cada um precisa ter certeza disso, que Cristo é o meu Salvador, seu Salvador pessoal. Nós falamos como que Cristo é o nosso Senhor. Nós temos que ter absoluta certeza também que Cristo é o nosso Senhor. E falamos como Cristo é o nosso santificador. É Ele que santifica a nossa vida. E nesses versos, o autor vai mostrar como Cristo nos dá a vitória sobre a morte e o pecado. Só tenho 2 pontos bem curtos, então não vai ser longa a nossa mensagem hoje. Primeiro, a vitória sobre a morte, verso 14. O verso 14 diz, tendo todavia... O vento do ventilador mudou a página da minha Bíblia. Verso 14, eu decorei, mas eu preciso ver. Falo, pastor, você não decorou direito. Mas todos têm que estar com a Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 2. Mas virou para Apocalipse. Foi longe, hein? Hebreus 2, 14. Agora estamos juntos. Visto que os filhos têm participação comum da carne e do sangue. Amém? Vocês acharam onde que eu estou? Visto que os filhos... Lembra que o autor de Hebreus tinha acabado de dizer que nós temos o privilégio de sermos filhos. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, agora referindo a Jesus, desses também ele igualmente participou. Foi necessário Cristo se tornar homem. Foi necessário o Verbo se encarnar, se tornar homem, para nos salvar. Desses também igualmente participou. Para quê? Para, através da sua morte, ele destruísse a morte. Parece um paradoxo. Foi necessário a morte para destruir a morte. Mas é isso que o autor de Hebreus está nos dizendo. Foi através da morte de Cristo. E a arma principal do inimigo é a morte. E sabemos que a morte... Todos aqui têm receio da morte, não tem? Não, tem. A passagem, a gente fica pensando, olha, eu vou para o céu. Mas ninguém quer passar pelo processo, né? Por quê? Mesmo que nós sabemos o nosso destino final, existe aquele receio, aquele medo, para não dizer o pavor. Há diferenças em mortes. Estou olhando aqui para o Reginaldo e eu penso na situação que a família passou. Morte matada, né? Uma morte como o Lucas passou. É horrível. Daí eu olho e vejo o Cláudio e Margarete aí, eu lembro do pai do Cláudio. A gente fala assim, morte morrida, né? Mas já é de mais idade. É uma morte mais natural, mesmo que teve doença envolvida. Mas de todo jeito, a morte traz para nós, ainda, mesmo que somos crentes, um sentimento difícil. Por quê? Porque sabemos que quem é que tem as mãos e o controle desta parte é Satanás, é o diabo. Mas Cristo, através da sua morte, destruiu a morte. Cristo, através da sua morte, destruiu as obras do diabo. Cristo, através da sua morte, e aí, sua ressurreição, trouxe-nos esperança. Foi necessária a morte de Cristo. A vitória só veio através da morte. Cristo destruiu a morte. Em 2 Timóteo 1,10 diz, falando sobre Jesus, aquele que destruiu a morte e trouxe a vida, a imortalidade por meio do Evangelho. Foi Jesus que trouxe a vida, mas foi necessário ele morrer e ressuscitar. Foi necessário Jesus tomar a forma humana, morrer numa cruz, sofrer, padecer, para destruir a morte. Mas veja que o verso diz também, verso 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
A morte de Cristo veio nos livrar do pavor da morte. A morte de Cristo destruiu as obras de Satanás e tira do crente esse pavor da morte. Mesmo que nós sabemos que existe ainda o receio, mas é diferente. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 diz, falando sobre a volta de Cristo, diz, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. A pessoa que não tem esperança, a morte para ele é o fim. A morte para ele, sabemos, é o inferno. E realmente a tristeza dele se torna em desespero, porque ele não conhece a Jesus. A vitória para mim, por causa do sangue do Cordeiro. Ah, sim, lembro, fui eu que abri lá em Apocalipse, sim. Mas eu vou ler agora. É que eu ia ler porque eu não sabia de cor Apocalipse 12. Mas fica com o seu dedo aqui em Hebreus. Apocalipse 12 ia fazer parte da minha introdução. Mas eu gosto tanto do texto que fala sobre a vitória. A guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram. O dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram. E nem mais se achou lugar para eles no céu. E aí foi expulso de lá o dragão, a antiga serpente. E depois desse texto chega no verso 11. Eu quero que vocês prestem atenção, o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Como que nós vencemos Satanás? Através do sangue de Jesus. Domingo nós vamos ter ceia, nós vamos cantar aquele hino, sangue de Jesus, me lavou, me lavou. Essa semana nós estivemos lá com Cláudio e Margarete, lembrando um pouco de experiências difíceis que tivemos nesse dormitório que não está mais aí, que era o pedacinho do céu. E como esse hino nós cantávamos tanto. Nesta hora difícil, nessa batalha contra Satanás, nós temos que lembrar que é o sangue de Cristo que tem poder. Não sou eu, não é você, mas o sangue de Jesus. É o sangue que nos dá a vitória. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu rei, porque o sangue de Jesus me lavou. A vitória sobre a morte, por causa daquilo que Cristo fez. Mas também a vitória sobre o pecado. Versos 16 a 18, nós encontramos nossa segunda parte, a vitória sobre o pecado. E o verso 16 diz, pois ele evidentemente não socorre anjos. Nesses dois capítulos que mais falam sobre anjos, diz que ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Nós. Nós somos da descendência de Abraão. Quem que ele socorre? Nós. Nós que somos filhos de Deus. Todos nós que somos filhos de Deus, somos socorridos por Deus. E aqui fala que Jesus veio, sofreu para destruir a morte e também para nos dar vitória sobre o pecado. Sabemos que nós, depois que aceitamos a Cristo, ainda pecamos, não pecamos? Tem alguém aqui que não peca mais? Não, eu levantei a mão só para ver, mas ninguém caiu nessa. Todos nós pecamos. Geralmente nós falamos com os crentes novos aquelas 4 maneiras que nós somos tentados. E temos que ter certeza. Tem as dúvidas que vêm. A dúvida de salvação, e o crente precisa ter certeza da salvação. A dúvida de perdão, e o crente precisa ter certeza que ele é perdoado. E para cada um tem um verso, vocês estão lembrados, certeza de salvação, Hebreus 13:5, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Depois, para a certeza de perdão, nós temos 1 João 9, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois tem dúvidas sobre resposta de oração, e nós podemos ter certeza que Deus responde à oração. Até agora nada temos pedido em seu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nós podemos ter certeza
Deus responde orações. Mas a quarta certeza que o crente precisa ter é a certeza de vitória sobre tentação. E aqui nos dá como que nós podemos ter certeza de vitória sobre tentação. Nós podemos ter certeza da vitória em tentação porque Ele, Jesus, já passou por isso em nosso lugar. Lembramos que Cristo foi levado ao deserto e foi tentado durante 40 dias. Durante 40 dias ele jejuou. Durante 40 dias ele foi, no final dos 40 dias, ele foi tentado. E lembramos como que ele pôde responder a Satanás em cada uma das tentações. Ele passou por isso para nos socorrer. Ele passou por isso para se identificar conosco, que hoje passamos também por tentações, passamos por provações, e Ele está pronto para nos socorrer. Ele não socorre a anjos não precisam mais do socorro. Ele socorre nós, que somos descendência de Abraão. Amém. Realmente é maravilhoso saber que sempre vai ter uma saída. O verso-chave, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vai sempre ter uma frestinha na porta aberta para você poder sair. O Senhor sempre vai providenciar para nós algum livramento, de modo que nós vamos poder suportar. Não tem ninguém que vai, não, foi forte demais a tentação, eu não suportei. Bom, você não suporta mesmo, mas Cristo em você suporta. Quando a tentação vem bater a porta, o que você faz? Manda Cristo atender. É velho esse ditado, mas é verdade. Nós temos que recorrer a isso. Nós não vamos vencer a tentação em nossas forças. Ninguém aqui tem força suficiente para vencer a tentação. Nós precisamos depender das forças que vêm do Senhor. Ele é poderoso para nos socorrer. E o versículo 16 já mostra que Jesus, ele socorre a descendência de Abraão. Mas seguindo o verso 17, fala: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Em todas as coisas ele se tornou semelhante a nós, se identificou conosco, lembrando que ele adicionou a natureza humana. Em todas as coisas se tornou semelhante a nós, para se tornar misericordioso, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Ele é um Deus misericordioso, ele sabe que nós estamos passando. Ele é um Deus que atende às nossas necessidades porque Ele sabe o que nós passamos e sofreu semelhantes tentações. Eu sei que eu acredito na impecabilidade de Cristo. Não vou entrar muito em teologia aqui. E alguns vão dizer, mas para Cristo foi fácil. Ele era homem, mas era também Deus. Sendo Deus, Ele não ia pecar de todo jeito. Ele sofreu humanamente tudo o que nós sofremos. É verdade que como Deus ele não poderia pecar. A impecabilidade de Cristo. Mas isso não tira a força do fato que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Convinha que nós tenhamos então um sumo sacerdote semelhante a nós, que se identificou conosco, que se tornasse misericordioso, que se tornasse o nosso sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para poder então interceder por nós. Eu gosto tanto de Hebreus 7, 25, por isso também pôde salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lembramos os dois ofícios de Cristo lá no céu. Lá no céu ele está nos defendendo, ele é o nosso advogado. Lá no céu também ele é o nosso sumo sacerdote. E ele está lá intercedendo por nós. E termina verso 18. Vamos dizer o verso 18 juntos? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Obrigado, Paulinho. Depois do texto, vamos falar outra vez? Agora alguns que
para todos falarem juntos. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo, ele sabe o que é sofrer. Ele se identifica conosco. E aí diz que ele é poderoso para nos socorrer, porque ele já passou por isso. Cristo é o nosso, podemos dizer que, se fôssemos colocar um quarto S, quais foram os 3 S's da nossa semana passada? Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso santificador e ele é o nosso simpatizador. Simpatizador. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe, não só sabe, ele sente e ele pode nos atender naquelas horas difíceis que somos tentados, que nós dizemos, nós não conseguimos por nossas forças. De fato, nós não conseguimos nas nossas forças. Nós temos que depender das forças do Senhor. Para concluir, Cristo, depois que veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ele subiu aos céus. E subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Ele terminou o seu trabalho, está sentado. Ele já garante para nós a vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se a nossa grande necessidade, está ali, fosse informação, Deus teria mandado um educador. Se fosse tecnologia, ele teria mandado um cientista. Se fosse dinheiro, ele teria mandado um economista. Se fosse entretenimento, ele teria nos mandado um artista. Mas desde que nossa maior necessidade é perdão, ele nos mandou um Salvador. Tem um outro corinho, eu não vou pedir para cantar esse não. Eu tenho um Salvador. Com ele eu quero andar. E toda a minha vida, só ele vou falar. Daí vou falar que Jesus morreu na cruz para me salvar. Alguns lembram desse corinho. E sabe, bem naquela hora que você está sendo tentado, você pode cantar. Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. Vai vir tentação. Mas não há tentação que é impossível de você suportar. Porque ele sempre vai dar uma vitória, vai dar uma saída. E pelo sangue do Cordeiro, irei vencer. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esta promessa. Sabemos que somos já mais que vencedores. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ajuda-nos a viver em vitória, Pai. Tantas vezes nós vivemos como se nosso Deus estivesse morto mesmo. E que cada dia dessa semana, quando nós estivermos orando, nós possamos concentrar, orar, jejuar, termos propósito de ter tempo contigo. E quando o inimigo vier tentar, porque ele vai vir, nós sabemos que a vitória é para mim, pelo sangue do Cordeiro. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja conosco, com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.